Seja bem-vindo à 23ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: prove que a função raiz quadrada de x é contínua em a igual a 4. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo. Bom, lembre-se da seguinte propriedade. A função ela vai ser contínua num determinado ponto, se e somente se, para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon. Tal que, para todo x que pertence ao domínio da função, esta relação seja verdadeira. Ou seja, a menos delta é menor que x, que é menor que a mais delta, então f de a menos epsilon vai ser menor que f de x, que vai ser menor que f de a mais epsilon. Bom, gente, e observe, a ele é o ponto qualquer que faz parte da abscissa x do plano cartesiano, que pode fazer parte do domínio da função ou não. Quando a função é contínua, a faz parte do domínio da função. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou submeter aqui o ponto que foi dado, que é 4, e a função a essa notação. Se eu conseguir comprovar que o ponto que foi dado e a função atendem à notação, eu demonstro a continuidade dela. Mas, para ficar mais fácil de observar e compreender se a função é contínua no ponto que foi dado, eu vou fazer uma coisa antes, que vai ser o seguinte: eu vou construir o gráfico da função. Se eu construir o gráfico da função, eu já consigo observar se ela é contínua ou não. E construindo eu vejo o quê? Porque ela é contínua no ponto que foi dado. Em x igual a 4, eu tenho o quê? Que a função é contínua. E o seu correspondente em y é 2. Agora, o que me serve fazer o gráfico? Simples, que fica mais fácil aplicar aqui a notação e conseguir resolver. Por quê? Porque se eu já tenho um gráfico demonstrando que ela é contínua, ao aplicar a notação, eu já sei o que eu tenho que atingir na notação, os valores que eu tenho que obter. E aplicando a notação, eu vou ter o quê? 4 menos delta é menor que x, que é menor que 4 mais delta. Então, f de 4 menos epsilon é menor que f de x, que é menor que f de 4 mais epsilon. Qual vai ser o f de 4? Vai ser o quê? A raiz quadrada de 4. Por quê? Porque a f de x, a função, é a raiz quadrada de x. Se x é igual a 4, então vou ter o quê? Raiz quadrada de 4. Logo vou ter 4 menos delta é menor que x, que é menor que 4 mais delta. Então, a raiz quadrada de 4 menos epsilon é menor que a raiz quadrada de x, que é menor que a raiz quadrada de 4 mais epsilon. Agora, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficar com 2 menos epsilon, menor que a raiz quadrada de x, menor que 2 mais epsilon. Agora, observe o seguinte. Eu tenho que isolar o x aqui no centro dessas desigualdades. Para isolar o x, eu tenho que tirar essa raiz daqui. E para retirar a raiz, basta o quê? Elevar o termo ao quadrado. Só que se eu elevo aqui, a raiz quadrada de x ao quadrado, eu vou ter que elevar todos os outros termos que está presente aqui nessas desigualdades. Então, fazendo isso, eu vou ter o quê? 2 elevado ao quadrado menos epsilon elevado ao quadrado menor que raiz quadrada de x elevado ao quadrado, que é menor que 2 elevado ao quadrado, mais epsilon elevado ao quadrado. Isso vai dar o quê? Vai dar 4 menos epsilon elevado ao quadrado menor que x, que é menor que 4 mais epsilon elevado ao quadrado. Por quê? Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai dar x. Com isso eu tenho o quê? Uma semelhança com a notação aqui, a desigualdade na equação à esquerda. Logo, eu consigo o quê? Estabelecer o seguinte, que dado epsilon maior que zero e tomando-se delta igual a epsilon ao quadrado, eu provo a relação, que diz o quê? 4 menos delta é menor que x, que é menor que 4 mais delta. Então, f de 4 menos epsilon é menor que f de x, que é menor que f de 4 mais epsilon. Logo, f de x é contínua em a igual a 4, assim como já foi exposto graficamente, quando eu construí aqui o gráfico da função. Observe, o valor que nós estávamos avaliando a continuidade da função era o quê? Era em x igual a 4, ou a igual a 4. Que possui como correspondente em y, aqui o f de 4, que é 2. Observe, o que é epsilon, o que é delta? Bom, epsilon é o espaço que há em y entre um ponto e outro, que constitui o gráfico da função.
Delta é o espaço em x que existe entre esses pontos. No caso aqui, ó, delta é o espaço que existe antes do valor que nós estamos avaliando a continuidade, que é 4, e posteriormente, até o próximo ponto. Ou seja, passou de 4 até o próximo ponto, eu tenho o quê? 4 mais delta. E 4 mais delta possui como correspondente em y f de 4 mais epsilon. Antes de 4, eu tenho 4 menos delta, que possui como correspondente em y f de 4 menos delta. Então, observe, isso aqui é o epsilon, esse é o delta. Agora, há uma outra forma de se provar a continuidade dessa função no ponto que foi dado, a igual a 4? Bom, há aqui na forma da notação modular. Se eu demonstrar que a notação aqui é verdadeira, que diz o quê? Ó? Módulo de x menos a é menor que delta, então módulo de f de x menos f de a é menor que epsilon, eu provo a continuidade. E observe, aplicando aqui para a função, vou ter o quê? Módulo de x menos 4 vai ser menor que delta, então módulo da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 4 vai ser menor que epsilon. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí eu chego aqui, eu tenho um impasse, né? Eu vou ter raiz quadrada de x menos 2. Eu preciso o quê? Igualar o que eu tenho aqui nesse módulo ao que eu tenho aqui, ó, no módulo esquerdo. Ou seja, eu preciso transformar a raiz quadrada de x menos 2 em x menos 4. Para fazer isso, eu tenho que elevar a raiz quadrada de x ao quadrado e 2 eu tenho que elevar ao quadrado. Só que se eu elevo esses termos ao quadrado, eu também tenho que elevar o epsilon. Então, raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. 2 elevado ao quadrado é 4. Logo, eu vou ter o quê? Módulo de x menos 4 menor que delta, então módulo de x menos 4 é menor que epsilon ao quadrado. Agora, se eu considero delta igual a epsilon ao quadrado, considerando que para cada epsilon maior que zero dado, eu considerar que essa igualdade é verdadeira, eu provo o quê? Que a notação modular é verdadeira e assim eu também demonstro que a função é contínua. E com isso eu consigo afirmar que f de x é contínua em a igual a 4. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.